Meu nome é Marcos Ripper, do site Guia do Excel. Hoje nós vamos falar sobre construção de planilhas profissionais. Então, quem nunca teve um problema, uma dificuldade em criar uma planilha? Ou que muitas vezes chegou no final dela, ela não atendeu a sua necessidade e teve que ser reconstruída? Ou muitas vezes chegou no seu cliente final, muitas vezes seu chefe, e ele mandou refazer, disse que não era aquilo que ele queria, né? Então hoje nós vamos evitar tudo isso. Nós vamos aprender como construir planilhas profissionais no Excel. Na verdade, são técnicas de construção, de desenvolvimento de sistemas, que também se aplicam ao Excel. Pois o Excel ele é, na verdade, uma ferramenta excelente para a construção de sistemas. Okay? Sistemas, leia-se nesses sistemas que eu falo, não sistemas complexos, mas sistemas como controles, como sistemas que atendem necessidades específicas. Okay? Então é isso. Hoje nós vamos aprender a construção nós vamos pegar como exemplo a construção de uma das nossas planilhas, a planilha de escala de trabalho em Excel. Você pode baixar gratuitamente, tem ali o nosso link, né? Então eu vou botar ali para você pode baixar, e nós vamos construir ela do zero. Vamos ver qual é o objetivo, necessidade, vamos construí-la e entender como nós podemos aplicar isso em qualquer solução que você tenha no dia a dia. Então é isso. Então obrigado, vamos acompanhar então agora, vou fazer ali em PowerPoint, e em seguida nós vamos fazer a construção dela. Obrigado, até mais. Olá, então como nós falamos agora há pouco, nós vamos aprender então como fazer o levantamento de requisitos para uma planilha profissional no Excel. Então nós vamos aqui, criando aplicações profissionais no Excel. Exemplo de planilha de escala de trabalho. Então, hoje eu vou ensinar através de um exemplo prático na criação de um controle de escala de trabalho Excel, que eu disponibilizo no próximo link, na próxima planilha ali, como nós devemos fazer para criar aplicações profissionais no Excel. Então, o nosso projeto exemplo está aí, em guiadoexcel.com.br/planilha de escala de trabalho Excel, tá? Escrito assim, eu vou botar o link ali logo abaixo, para vocês baixarem se quiserem, né? Ou construírem do zero, passo a passo, como nós vamos apresentar agora, né? Então, aqui. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, perguntar para o nosso cliente, qual a finalidade do projeto? Qual é o nosso objetivo? Esse é o principal que nós devemos entender do nosso cliente. Cabe nessa etapa uma conversa mesmo com o nosso cliente, apresentar para ele o que ele já tem de solução, ver também, apresentar a empresa se for possível, né? Conhecer a realidade dele da empresa, conhecer as pessoas que trabalham ali, para entender como essa dinâmica vai funcionar dentro da empresa dele, entender bem essa necessidade dele, né? Então, e também principalmente para alinhar qual é o entregável que ele espera. O que ele espera resolver com essa solução, com esse sistema, esse controle. Então, o nosso projeto, nós colocamos ali qual a finalidade do projeto. Então, é criar um controle de escala de trabalho para os funcionários da empresa Joaquim Silveira ME. Então, esse é o projeto que ele precisa, um controle de escala de trabalho para os funcionários da empresa dele, né? Então, fica bem claro, esse é o nosso objetivo principal. Agora, passando em seguida. O próximo passo são os requisitos. O que são requisitos? São objetivos ou restrições estabelecidas por clientes que definem as diversas propriedades do sistema. Ou seja, eu até coloquei em objetivos, restrições e clientes, em negrito ali, porque você nota que os objetivos do sistema, quais são os objetivos que ele pretende atender, quais são os objetivos menores que ele deseja, que ele precisa, quais são as restrições que ele tem que atender, né? Quais são os limites dele, e são estabelecidos pelo cliente, né? Então, entende? Isso tem muito a ver com o objetivo principal, mas é uma abertura do objetivo principal, na verdade. O que ele precisa que tenha nesse controle? Basicamente é essa a resposta que ele está procurando aqui no levantamento de requisitos. Então, quais são os nossos requisitos?
Então, como também com uma conversa com o cliente, a mesma conversa que nós tivemos antes, então ele está pedindo assim, ele tem 14 funcionários, então ele tem no máximo 14 funcionários, já tem que pensar também numa escalabilidade. Por exemplo, hoje ele tem 7, mas pode ser que um dia ele chegue até 14 no máximo. Então, como é um exemplo super simples aqui, lembrando, né? Mas pode ser replicado em várias aplicações, outros sistemas. Então, a primeira restrição que ele tem é permitir o controle de até 14 funcionários. A segunda restrição é o controle do mês seguinte deve ser criado facilmente. Então, quando nós formos utilizar esse sistema, ele deve ser reutilizável para que possa ser feito todos os meses, ser utilizado o mesmo controle sem muita dificuldade. Ele deve permitir a utilização de inúmeros turnos. Deve ser possível criar vários turnos dentro desse modelo. Os turnos devem ser facilmente identificados. Então, ele tem que ser visual, tem que ser uma coisa que facilmente a pessoa vai olhar e vai ver quais são os turnos que aquela pessoa está naquele momento, aquele funcionário está naquela semana. E deve ser possível replicar facilmente a escala da primeira semana para as demais. Normalmente nas empresas, uma escala de trabalho da primeira semana ela é replicada para as demais semanas. Então, nessa necessidade da Joaquim Silveira Mier, nosso cliente fictício, ele está pedindo que essa escala seja replicada em todos os meses seguintes. Ok? Então, a partir desse levantamento que a gente fez, lembrando que isso é só uma pincelada rápida com que a gente precisa mesmo de um sistema, né? Ele não é um curso completo aqui demonstrando todas as etapas de um desenvolvimento de um sistema. É só uma forma simples e prática da gente manter um objetivo, né? Da gente atender os clientes de uma forma correta, para que a gente alinhe nossas expectativas com os clientes e a gente possa entregar mais próximo do que ele precisa naquele momento. Isso não garante ainda que a gente vai entregar exatamente o que o cliente deseja, porque às vezes acontecem erros de levantamento de requisitos, falhas de comunicação, né? Ou às vezes alguma coisa passou despercebida dos dois, tanto do cliente quanto do desenvolvedor. Tá? Então é isso, nós vamos passar agora para a etapa de desenvolvimento, respondendo a essas questões que nós tivemos antes, com relação aos requisitos, e sempre focando no objetivo principal. Ok? Então é isso, vamos passar agora para o desenvolvimento. Olá, então agora vamos construir então o modelo que a gente se propôs. Aqui é o nosso objetivo, o nosso sistema de controle de escala de trabalho em Excel. Então, a primeira coisa é criar um sistema de controle de trabalho para funcionários da empresa Joaquim Silveira Mier, nosso objetivo principal, e os nossos requisitos são esses. Então, vamos começar ele sempre focando nesses objetivos. 14 funcionários, controle do mês deve ser criado facilmente para o mês seguinte, permitir a utilização de inúmeros turnos, os turnos devem ser facilmente identificados e deve ser possível replicar facilmente a escala da primeira semana para as demais. Então, vamos começar fazendo isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos começar pela parte mais fácil. É criar a parte dos funcionários. Então, aqui os funcionários. Eu vou colocar um alinhamento, centralizar seleção. Normalmente a gente utiliza esse aqui, tá? Uma dica. Não utilizar o mesclar. Tá? Utilize centralizar seleção, porque tem inúmeras situações em que você não vai gostar de ter aquele mesclar e centralizar. Não é uma coisa profissional de se fazer, tá? Normalmente se utiliza centralizar seleção por conta de buscas, várias funções que às vezes tu quer fazer no Excel e não consegue por conta daquilo ali. Você vai ser obrigado a desmesclar e fazer de novo depois. Então fica a dica aí. Coloquei em negrito, Ctrl N, tá? Agora eu vou digitar aqui nome, cargo dele, e eu vou colocar um padrão aqui. Clicando duas vezes entre os dois, entre a coluna A e B, ele vai ajustar aqui automaticamente, tá? Eu vou falando as coisas aqui que eu estou fazendo, porque às vezes a pessoa
não conhece, né? Alguma coisa mesmo que seja um pouco mais simples, mas eu vou explicando tudo mesmo assim, tá? Então eu vou arrastar aqui, arrastando automaticamente ele já vai preencher, ok? Funcionário 1 até o 14. E vamos dar alguns cargos aleatórios aqui para ele, tá? Então atendente, os 4 primeiros vamos chamar de atendente. Aqui vamos colocar alguns cargos também de analista, vamos dizer que até o 7 é analista. Assistente de novo. Assistente, no outro é atendente. Até aqui. E o último vamos chamar de coordenador. Ok? Então esses são os nossos funcionários e os seus cargos, tá? Esse é o nosso padrão inicial. Agora nós vamos criar a nossa escala, como ela vai funcionar. Vai ser daqui para cá, né? Obviamente. E aqui vai ter as datas e os nossos turnos, de uma forma mais simples. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, nós vamos definir qual é o primeiro dia do mês. Então, qual é o primeiro dia do mês para ele preencher toda essa escala de trabalho? Vamos colocar aqui 1 de 2, por exemplo, 2016. Vou botar um botão direito, formatar células. Clicar em número, data, e eu vou mudar ele para um outro formato. Vou chamar ele assim, por exemplo, tá? Ó, fevereiro 16. Ok? Tem negrito aqui também. E agora nós vamos fazer a escala de trabalho, a escala dessas datas, a partir dessa data aí. Então a primeira coisa que a gente precisa é saber que dia da semana é referente a essa data aqui. E seguir ela para todos os outros dias da semana. Ok? Então a primeira coisa é isso. Vamos colocar aqui os dias do mês. Vai ter no máximo 31, né? Vamos ajustar ele aqui para o tamanho. O máximo vai ser esse tamanho aqui, então. São 2 dígitos. Vou arrastar ele para cá. Você pegou aqui, né? Então, ó, só para ver como é que eu fiz, né? Então eu cliquei aqui na coluna R, cliquei 2 vezes, ele já ajustou automaticamente. Eu cliquei na coluna R, cliquei em pincel e selecionei as colunas. E ele já ajustou automaticamente todas elas, tá? Por enquanto vai servir dessa forma pra gente. Então, opa. Se você selecionar 2, normalmente ele já carrega para você o que é pra gente que a gente precisa, tá? Vou vir aqui. Vou ajustar. 31 no máximo, 31 dias. Ok? Então tá todo mundo aparecendo aqui. Nesse momento nós já temos uma escala super simples aí do que a gente precisa. Um modelinho bastante básico. Ok? Então agora a gente vai colocar o dia da semana que se refere a cada uma dessas datas. Então começando dia 1º de fevereiro, né? Essas datas aqui nunca vão mudar, essas datas aqui de baixo. Ok? Depois a gente vai tratar elas, porque tem meses que não tem 31 dias. Ok? Então nós vamos colocar agora o dia da semana. Então, igual, nós vamos usar essa forma. Dia.da.semana. E ele retorna exatamente isso. Qual o dia da semana? Ok? Então nós vamos selecionar e vamos marcar o B1 aqui. E vamos dar um F4 nele, travar ele. Ponto e vírgula 1. O tipo que a gente quer que retorne é de domingo a sábado. Então ele tem domingo a sábado, segunda a domingo e por aí vai. Os N tipos. Nós vamos selecionar de domingo a sábado. Números de domingo a sábado, né? Fechou? Então ele vai dizer que dia 1º de 2 é uma segunda-feira. Então 1º de 5, se eu mudasse aqui, ele ia dizer que 1º de maio é um domingo. Aqui então. Domingo aqui. Ok?
Vamos manter assim. Ok? Agora a gente vai fazer isso para todos os outros, as outras células. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos colar ele aqui e nós vamos somar esse número aqui, D4, menos 1. Por que menos 1? Ele sempre começa no 1, nunca vai ter uma data 0 de fevereiro. Então, 1º de fevereiro, né? Então, somando mais 2, vai ficar 3 de fevereiro, e daí vai dar errado. Então, 3 de fevereiro menos 1, 2 de fevereiro. Então, aí já ficou certa a nossa data ali. Então, segunda, terça e assim por diante para todas as outras datas aqui. Certo? Quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Okay? Então, aqui a gente já tem os dias da semana para cada um deles. Só que ainda não está formatado corretamente. A gente só vai formatar eles agora bonitinhos, né? Vão ficar de forma correta. Nós vamos fazer dessa forma. Ele já vai ficar correto dessa forma. Ele fica assim. Essa é uma das formas de a gente fazer ele, tá? Essa é uma das formas de a gente fazer ele. Então a gente pode pegar e fazer isso, já arrastando para a célula de baixo, para ele ficar no formato, no lugar certo, no lugar correto. Deixa eu só ver aqui. Só pensar uma coisa aqui. Ok. Certo. Então aqui nós já podemos colocar personalizado de dia a dia, né? Acho que não vai pegar o primeiro dia da semana, o primeiro maiúsculo não vai pegar, tá? E eu acho que também não vai funcionar se colocar pri maiúsculo, mas vamos tentar. Então, pri ponto maiúscula e o texto, ele não pega mesmo, inclusive ele tira a formatação. Vamos manter dessa forma aqui, tá? Essa é uma forma da gente fazer. Deixa eu ver. Acho que não vai ficar muito legal, porque vai ficar meio minúsculo, não é muito bacana isso não. Tá? Então nós vamos pegar e vamos fazer uma outra coisa aqui, então, para ele ficar corretinho, para ficar de uma forma super correta, então. Vamos criar aqui uma planilha chamada configuração, onde nós vamos manter todas as nossas configurações, tanto dos turnos quanto dos nossos dias da semana, tá? Então eu estou fazendo aqui, ó, né, de 1 a 7, domingo, segunda-feira, vamos chamar abreviado, né? Dom, segue, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ok? Então nós estamos aqui. E agora nós vamos pegar e preencher conforme aquela planilha ali. Ok? Conforme essa tabela. Vamos fazer aqui corresp, abre parênteses, qual é o valor procurado, ou também podemos fazer com corresp ou podemos fazer com procv simplesmente, que talvez seja até mais prático para eu explicar. Procv, abre parênteses, qual é o valor procurado? O 2, na matriz tabela. A minha matriz tabela é essa aqui, sempre seleciono as colunas, tá? Por padrão. Não que aqui vai ter outras informações, mas eu sempre seleciono a coluna porque é uma forma correta da gente trabalhar com procv, tá? Vou dar um Ctrl, um F4 para travar as linhas, travar as células. Eu vou retornar a segunda coluna, 1,0. Nosso objetivo aqui não é mostrar como utilizar essas funções, tá? Mas eu vou dar uma pincelada mesmo assim. Já está aparecendo segunda ali, né? Quando eu colar eles, já vai aparecer todos os outros dias da semana. E se eu selecionar assim, clicar 2 vezes, ele já vai aparecer ajustar automaticamente. O procv ele funciona fazendo uma busca, uma procura vertical de dados a partir de a partir de uma matriz. Então, quem que eu estou procurando? C2, que é o valor procurado. Estou procurando 2.
E aonde eu estou procurando? Qual é a nossa matriz tabela? Então, eu cliquei ali em CD, né? Configuração CD, eu cliquei nas colunas aqui, C e D. Então, onde é que ele vai procurar? Ele sempre vai procurar na primeira coluna e vai retornar qual coluna você quiser. No caso aqui, nós mandamos ele retornar a segunda coluna. Podia ser a primeira coluna, né? Mas nós mandamos retornar a primeira. Se eu mandar a primeira coluna ia retornar o 2, então Ctrl Z ali, tá? E se eu retornasse a 3, que não existe, ele ia gerar um erro de referência. Quer dizer que não localizou. E 0 para identificar que seja um intervalo exato. Então sempre a gente utiliza esse intervalo exato para que não haja um erro ali, para que ele encontre corretamente os dados. Tá? Então, como eu disse, não é nosso objetivo aqui a gente apresentar exatamente como funciona para que venda seus mínimos detalhes, mas já apresenta uma boa situação, já mostra aqui certinho como funciona. Ok? Então é isso aí. Vamos continuar então. Aqui para os outros, faltou só uma coisa aqui, ó, porque nos dias 30 e 31 aqui, essas datas não deveriam aparecer quando for fevereiro, por exemplo. Tá? Inclusive esse ano até bissexto tudo bem, ia aparecer dia 29, mas senão não deveria aparecer. Isso a gente vai corrigir em seguida também, tá? Primeiro vamos trabalhar no que é mais necessário no momento. Vamos pegar aqui, vamos ocultar essa linha, que ela serviu só como uma ajuda, né, pra gente. Então vai ficar assim por enquanto. E agora nós já vamos colocar aqui os turnos, aqui dentro de cada uma das células. Nós vamos agora em configuração, e nós vamos criar agora as configurações dos turnos para a escala de funcionários. Inclusive já vamos chamar essa planilha 1 de escala de funcionários. Ok. E agora na página de configuração, nós vamos cadastrar nossos turnos. Turno 1, por exemplo, né? Vamos chamar como a gente quiser, mas para que caiba na célula ali, para que não fique muito grande, fique melhor da gente trabalhar. Vamos dizer que ele trabalha com 3 turnos, um de manhã, um à tarde e um à noite. E vamos dizer que ele pode também ter uma folga. Ok? Então nós temos o turno de manhã, à tarde e à noite e a folga. Então é isso que a gente vai poder fazer dentro deles. Então a primeira coisa que a gente deve fazer aqui a gente deve dar um nome para isso. Deve dar um nome para eles. Nós vamos nomear esse intervalo aqui. Tem algumas formas de a gente fazer isso, tá? Uma das formas de a gente fazer é a gente digitar diretamente aqui. Mas talvez não seja a forma mais correta da gente fazer. Porque a gente pode acontecer de ele criar novos turnos. E daí ele vai acabar gerando problemas. Então como é que a gente faz isso? Nomear intervalos, tá? Vou vir aqui em dados. Fórmulas, desculpa. Gerenciador de nomes. Vou clicar em novo. E vou usar uma função que eu tenho aqui dentro do Guia do Excel para criar intervalos com tamanhos dinâmicos. Tá? No Guia do Excel eu demonstro como usar isso. Então nós vamos criar ele automaticamente. Mais uma vez, não é a nossa ideia a gente mostrar aqui como usar todas as técnicas, mas sim como esses requisitos que a gente aplicou antes, que a gente definiu antes, como eles devem ser aplicados dentro de uma solução no Excel. Então nós vamos chamar ele de turnos, esse nome definido aqui. Se quiser saber mais sobre nomes definidos no guia do Excel, tá? Pode procurar por nomes definidos, ele vai te mostrar, inclusive como criar uma lista com tamanho dinâmico, que é o que a gente vai fazer agora. Então nós vamos criar aqui desloque, abre parênteses, eu já vou explicar como funciona, tá? Desloque A1, já está travado ali, ok? Ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula, conte ponto valores, abre parênteses, configuração A até A, aqui, fecha parênteses, ponto e vírgula 1, fecha parênteses. Vamos dar um ok, ver se deu certo a nossa fórmula. Deu certo.
Então, como é que funciona isso aqui? Ele está dizendo para ele deslocar esse intervalo, deslocar essa seleção aqui, o A1, quantos valores ele tiver ali. Então, o que ele está falando exatamente é assim. A1, vamos fechar aqui, só para ficar certinho. Ele está falando assim, no nome definido. Selecione A1 e desloque esse intervalo para a quantidade de valores que eu tiver aqui. Ou seja, quantos valores eu tenho aqui? 4. Então, ele vai deslocar o A1 até o A4 e vai fazer essa seleção aqui. No momento em que eu criar mais um aqui, ele vai deslocar automaticamente a célula A1 para 5, no caso, tá? Isso é o que faz o desloque. Aqui, quando a gente está fazendo, gerenciando nomes, criando nomes aqui, vocês viram que a fórmula ele não apareceu no IntelliSense, que é aquela ajuda do Excel para a gente criar a fórmula. Vou criar aqui só para vocês verem. Ele vai funcionar aqui, mas tudo bem. Só para a gente ver como é que funciona aqui. Olha só. Então, desloque, configuração. Qual é a referência, qual é a célula que eu desejo, ou referência de células que eu desejo deslocar? Desejo deslocar a célula 1. Então, ele pergunta, quantas linhas eu desejo deslocar ela? Né? Quantas linhas? Eu não desejo deslocar nenhuma célula, nenhuma linha. Eu não quero que ele venha para baixo. Eu quero que ele mantenha onde ele está. Qual é a largura? Quantas colunas eu quero que desloque? Para o lado, né? Para a direita ou para a esquerda? Então, eu não quero que desloque nenhuma coluna para a direita ou para a esquerda. Eu só desejo alterar a altura dele. Então, eu tenho uma altura de 1, eu desejo que ele altere para a quantidade de valores que eu tenho aqui, ó. Quantidade de valores. Eu vou selecionar essa parte aqui, só para vocês verem, uma parte de análise de funções. Eu vou apertar F9, ele vai calcular automaticamente, ele vai dar o retorno que ele tem aquela função. Então, ele está dizendo deslocar 5, né? Contagem de valores, 5. Ele está deslocando a altura dessa célula aqui em 5 até aqui. E a largura é 1, porque só tem uma célula, então ele vai marcar para 1. Ok? Vou dar um ESC. Então, está aqui nós feito o nosso nome definido, que ele vai chamar turnos. Tá bom? Voltando à escala de trabalho, agora a gente vai selecionar toda essa área que a gente tem aqui e nós vamos criar uma validação de células, tá? Então, vamos selecionar aqui todas essas células. Dados, validação de dados. Tem um outro vídeo ali falando, é um pouco antigo, tá? Falando sobre validação de dados, em que eu explico bem como funciona a validação de dados, tá? Tô vendo que eu estou usando várias técnicas no Excel. Mas se você quiser saber bem a fundo, você também pode acessar o nosso curso de Excel avançado, que no momento ele está em super promoção aí, apenas R$ 89,00 por um ano de acesso, onde você vai aprender tudo isso que eu estou mostrando e muito mais de técnicas de desenvolvimento no Excel, tá? Então, continuando aqui, cliquei em dados, validação de dados, eu vou mudar aqui para lista, ok? Ele está perguntando qual é a fonte. A fonte dos meus dados é aquele que eu cadastrei agora, turnos. Lembra que eu criei um nome definido? Então, o nome definido é turnos. A gente poderia colocar uma mensagem de entrada, um alerta de erro, se fosse o nosso caso, né? Não vai ser necessário. Vamos clicar só assim, lista, turnos. Dá um OK. Ele já apareceu alguma coisa ali. Então, a partir de agora, ele já tem aqui todos cadastrados nossos turnos, a folga, tudo isso. Então, ele sempre vai poder selecionar apenas esses no máximo. Vendo que o T4 apareceu, né? Eu vou apagar o T4 e automaticamente não vai aparecer mais aqui. Eu vou aumentar aqui para ajustar também, para ficar no tamanho correto, que é o tamanho máximo. Né? Mais uma vez, eu cliquei aqui entre as duas células, vou clicar aqui no pincel, e vou ajustar todas as colunas para que fique no tamanho correto ali. Tá. Eu diminuí aqui também, apertei um Ctrl e a rodinha do mouse ali para ajustar eles também, para ficar um tamanho melhor. Mas eu acho que eu vou diminuir o tamanho deles aqui no meio também. Ele está um pouco grande, né? Vamos tentar deixar em 100 mesmo. E vamos reduzir essa parte aqui do meio. Essas informações. Para o tamanho 10.
que já vai dar uma boa reduzida aí, tá? Então vamos reduzir aqui, vamos ajustar o tamanho para que fique no tamanho legal. Já reduziu bastante, quase coube ali. Deixa eu ver aqui mais um pouco. Ainda não está no tamanho bem legal, né? Mas a gente pode diminuir mais um pouquinho também se quiser. Então vou botar no tamanho 9, então. Acho que já é o máximo que vai dar aqui. Ah, dá pra ficar assim desse tamanho. Ele ajusta, mas não ajustou com uma folguinha. Tá bom. Então tá aí, né? Essa é a nossa primeira parte. Então folga, por exemplo, ele vai ter folga a semana toda. Opa! Ele avisou que não pode digitar qualquer coisa ali. Não sei se vocês viram. Quando digitar um F, ele vai dizer que o valor inserido não é válido. Dá para alterar aquela mensagem, como a gente pode ver, né? Mas não é nossa ideia no momento. Então tá aí, começar a história por aqui, tá? Então, agora como é que a gente vai fazer para seguir aquele outro requisito que a gente tinha falado? A gente já tem agora uma escala para 14 funcionários, onde a gente pode criar vários turnos, né? E ele também altera de acordo com o mês. Se eu mudar aqui para outro mês, ele já vai mudar automaticamente a escala dos dias da semana também. Então, alguns requisitos ele já está preenchendo ali. 14 funcionários. O controle do mês seguinte deve ser criado facilmente. Deve ser permitir a utilização de inúmeros turnos. E os turnos devem ser facilmente identificados. Então, vamos criar agora essa outra parte. Como que ele vai identificar facilmente? Ainda não está muito legal de a gente enxergar eles aqui, né, os turnos. Então, a gente vai criar uma formatação condicional para fazer com que esses turnos sejam facilmente identificados. Então, como é que a gente faz isso? Nós vamos selecionar aqui. Essa parte não tem o que fazer, tá? Porque cada vez que for criado um novo turno, ele vai ser obrigado a fazer uma nova formatação condicional, tá? Então, vou vir aqui em formatação condicional, nova regra, tá? Usar uma planilha, uma fórmula para formatar apenas células que contenham, né? Igual a. Então, qual é o valor da célula que eu desejo formatar? Então, a primeira célula que eu desejo formatar, vamos dizer que vim aqui em configuração, T1. Então, quando o valor da célula for igual a T1, ele já travou, né? Nota que ele travou. Nós vamos mudar ele aqui, as cores dele. Então, eu cliquei aqui, cliquei em formatar, e eu vou mudar as cores dele para esse verde aqui, e a fonte eu vou mudar para branco. Você pode fazer como você desejar, né? Eu estou fazendo aqui de uma forma, mas você também pode botar as cores que você quiser, sem problema nenhum. Então aqui ele já vai aparecer. Então toda vez que for T1, ele já está mudando para esse formato aqui. Eu vou botar também centralizado, aqui fica melhor um pouco. Okay? Então o T1 já está ali. Então agora vamos fazer a mesma coisa para os outros. O T2, para o T3, ok? E para a folga. Okay. Sempre eu estou selecionando tudo, porque é onde ele vai aplicar essa formatação condicional, tá? Então, cada vez que eu digitar aqui T1, por exemplo, vou selecionar T1, ele já vai formatar automaticamente, independente do lugar onde ele estiver. Então, mudei aqui de novo, formatar condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham, igual a, né? Vou vir aqui, T2, formatar, T2 nós vamos colocar um outro formato, com azul, pode ser, azul, e a fonte vamos botar branco também, não, ok, T2 já está ali, sem tirar o que a gente selecionou, formatar células que contenham, igual a, T3, formatar células, preenchimento, vamos colocar um turno, pode ser esse aqui, tá um laranja aí,
somente branco, fonte branca, então vai ficar assim. Então tá ali, vermelho. Se quiser pode mudar essas cores depois, não tem problema nenhum, né? E agora eu vou botar também o da folga. Formatar condicional, nova regra. Formatar células que contenham, igual a. Vou clicar aqui em folga. Formatar, preenchimento. Vou botar esse amarelo aqui. Vou botar em branco. Ok. Acho que esse amarelo está um pouco forte demais. Vamos botar esse aqui então, talvez. Deixa eu ver aqui. Às vezes não é tão fácil achar uma cor. Por mais óbvio que pareça. Tá. Às vezes não é tão fácil achar essas cores. Tem até uma outra dica ali no guia do Excel, mostrando como selecionar cores para suas planilhas, sabe? Uma forma profissional também para você deixar uma planilha legal. Essa cor aqui não é muito bacana, mas vai nos servir no momento, tá? É só para a gente apresentar mesmo, mostrar como fazer, tá? Se você quiser uma mais bonitinha, então é só baixar ali do guia do Excel essas cores aqui. No momento eu não estou cuidando dessa formatação aí. Ok? Então, continuando. Vou fechar aqui. Então, já está formatado. Então, toda vez que eu selecionar aqui uma folga ou qualquer coisa, olha só, ele pegou independente do lugar onde eu estou, né? Então, independente do lugar onde eu estiver, ele vai selecionar e vai mudar as cores. Agora, nós vamos formatar essa planilha para que ela fique de uma forma mais bonita, assim, fica um pouco melhor para a gente enxergar ela. Vamos selecionar ela aqui. Só os locais onde a gente deseja colocar a tabela. Vou mudar aqui para todas as abas. Ok? E agora eu vou colocar aqui borda superior espessa. Olha, já tem um quadro bem definido de onde estão as folgas, né? Aqui eu vou colocar também um quadro bem definido, quadro escuro ali. E por dentro dele, porque não quero que seja destacado, eu vou formatar células, vou clicar em borda e vou usar essa borda aqui. Essa borda é interessante também utilizar quando você tem um relatório que ela tem, você não quer que a borda fique tão grossa. Então ele vai ficar melhor assim, que ele vai aparecer, vai destacar melhor a informação e menos os cabeçalhos, ou as linhas, né, no caso. Vou mudar aqui também, faltou. Formatar células. Ok. E aqui eu vou mudar para esse aqui. Então ficou assim. Ok? E aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Porque não é o que eu quero destacar. Eu quero destacar só o meio ali. Vou botar assim. Depois a gente ajusta. E selecionei de novo. Selecionar a borda espessa. E está feito aqui a nossa primeira parte da tabela. Ok? Então já está destacando bem quem são as informações aqui. De uma forma visível, ele já consegue enxergar muito facilmente onde estão os nossos dados. Continuando então, deve ser possível replicar facilmente a escala de trabalho da primeira semana para as demais. Então essa primeira semana, até o dia 7 ali, ele deve ser replicado para todos os outros dias. Ok? Então aqui, é claro que isso ali é só um exemplo, né? Clicar aqui. E agora eu vou fazer com que ele seja replicado, então, para os outros dias da semana. Então, igual. E simplesmente vou clicar assim. Ok? Então vou arrastar ele para cá. Ó, ele já está replicando para todos. Ok? Vou mudar aqui. Tá vendo? Então ele já está replicando e já está mudando eles automaticamente, olha. À medida que eu vou mudando eles aqui, eles vão mudando para o mesmo dia da semana seguinte. Ok? Então, quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira. Né? Então toda quarta-feira ele vai fazer o turno 2. Todo sábado ele vai fazer o turno 3. Que ele tem folga na sexta, por exemplo.
Esse que não está trabalhando, nós vamos botar ele para trabalhar então. Vai trabalhar no turno 2 a semana toda. Tá. Então daqui. E se a pessoa quiser mudar também, se ela não quiser usar aquela fórmula, ela também pode pegar aqui, selecionar e vai matar a fórmula e vai preencher com o turno diretamente. E daí as semanas seguintes serão replicadas com aquela informação ali. Ok? No caso aqui nós temos esses brancos, esses zeros aqui, porque não deveriam, a planilha tem que ser preenchida corretamente, tem que ser preenchida completamente. Dá para tirar ele com formatação condicional, mas e é bem fácil, inclusive, né? Não tem problema nenhum, seria só ele em formatação condicional tirar eles. Podemos fazer até para mostrar. Ó, selecionei tudo, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham valor igual a 0. Então, se for 0, nós vamos mudar aqui a fonte para nada. Ok? Daí a fonte para 0, para branco, ó, vai ficar assim a célula e não está mais aparecendo. Não é nosso objetivo aqui, né? Mas porque a pessoa tem que digitar corretamente, tem que preencher corretamente. Mas vamos preencher aqui então. Então ele vai ter turno 2, turno 2, turno 2 e vai ter folga no sábado e no domingo. Tá? No domingo. Aliás, você pode usar um copiar e colar também, que fica bem mais prático da gente trabalhar aqui, né? Vou copiar e colar aqui só pra gente não ter que ficar replicando isso, né? Ficar digitando dados. Copiar aqui. Faltou um ainda. Ok. Aqui ele perdeu, né? Vou dar um botão direito. Colar especial valores. Para que ele não perca ali a barrinha de baixo, fique mexendo. Então, como vocês podem ver, agora o nosso mapa de turnos já está bem claro, né? Já está bem prático. Opa, salvar ele aqui. Importante, né? A gente está trabalhando. Então, está aqui, escala de trabalho. Não dei um nome que nem eu dei ali, né? Só um exemplo. Nós estamos fazendo. Está praticamente pronto, mas ainda não está pronto. Tem um dos requisitos, ele está falando, os turnos devem ser facilmente identificados, deve ser possível replicar, permitir a utilização de inúmeros turnos, o controle do mês seguinte deve ser criado facilmente, permitir o controle de até funcionários, 14 funcionários. Ele já está fazendo isso tudo, mas ainda tem alguns erros aqui, por exemplo, se eu mudar um mês, ele vai estar errado esses dias aqui, correto? Aliás, já está errado, né? Porque ele está botando já para os meses seguintes. E não é isso que a gente quer. Correto? Então nós vamos arrumar ele e ajustar ele certinho para ficar da forma correta aqui. E outra coisa, nós vamos também colocar um filtro aqui. Ó, dados, filtro. Para que a pessoa possa filtrar essas informações. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Acho que ele pegou no... tá certo. Vou ajustar ele aqui para ficar alinhado à direita, esquerda, aí fechou. Alinhado corretamente. Deixa como estava antes, porque ele... Aí. E vamos alinhar ele à esquerda. Porque dessa forma a pessoa vai saber quem vai trabalhar naquele dia. Por exemplo, hoje é dia 1º, quem que vai trabalhar no turno 1? Então, quem vai trabalhar no turno 1? Vai ter o funcionário, vai ter um atendente, um analista e um assistente. Vai ser esses funcionários que vão trabalhar hoje no primeiro turno. Quem está de folga hoje? Esses 3 funcionários estão de folga hoje. Correto? E assim ele consegue trabalhar essas informações, inclusive alterá-las, né, de uma forma mais prática aqui. Tá aí? Aqui então já temos o filtro também. Correto? Agora nós vamos trabalhar aqui para resolver aquela situação em que os meses não tem todos aqueles dias. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então nós vamos vir aqui,
aqui em cima, na célula AI, vamos mostrar aqui de volta essa fórmula aqui, exibir, aí, vamos digitar aqui, apaga essa, e vamos digitar, se erro, se erro ele verifica se o retorno daquela função que está ali em valor, se ela for um erro. Se ela for um erro, ela vai retornar um valor que você especificar. Tá? Então, vamos colocar aqui, dia.da.semana, abre parênteses. Quem que a gente está fazendo? B1, esse cara aqui, mais AI4, que é esse cara aqui, né? AI4, que é esse cara aqui, desculpa, dia da semana, né? Menos 1, ponto e vírgula 1, formato ali, fecha parênteses, ponto e vírgula, aspas duplas. Então, se for um erro, ele vai retornar branco. Não enter. Senão ele vai retornar vazio. Então tá certo. Ok aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É porque ele está somando 30 dias ali, nesse caso. É porque a gente não terminou aqui a parte de baixo ainda. Primeiro a gente tem que terminar esses dois, para depois terminar esse de cima, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos deixar como estava, só para a gente... Deixa assim, tá? Vamos primeiro fazer esse aqui de baixo. Então, aqui primeiro, no 29, nós vamos colocar igual, se erro, abre parênteses, se B2, que é a nossa célula lá da frente, B2, só um minuto. Certo. É que faltou colocar uma coisa aqui. Tá. Faltou a gente dizer aqui qual é o final do mês de fevereiro. Então a gente vai colocar aqui igual dia, abre parênteses, fim mês. Essa função ela retorna qual é o último dia do mês que a gente está se referindo. E a gente vai selecionar aqui qual é o mês que a gente está se referindo, que é essa data aqui, correto? E nós vamos colocar que é desse mês que a gente precisa. Quantos meses para frente que ele quer? Então é 0 meses, é desse mês que a gente quer o dia final. Nesse fim mês aqui ele vai retornar qual é o último dia do mês. Se der um F9 ele já vai aparecer aqui. Esse número aqui formatado ele vai aparecer 29 de fevereiro de 2016. Tá? Vou ter que fazer de novo, né? Porque quando a gente utiliza aquela função, o F9 daí ele faz isso. Fim mês. Selecionei a célula onde eu quero o último dia do mês, 0 meses, para dizer que eu quero daquele mês, fechei parênteses e fechei aqui de novo. Ele vai dizer então qual é o dia do último dia do mês. Vai dizer que é 29. Agora sim, a gente vai conseguir fazer o que a gente precisa para aquelas células não aparecerem lá. Então, aqui de novo, aqui. Então, nós vamos substituir esse valor aqui que está fixo. Nós vamos botar igual se erro, abre parênteses, valor se, abre parênteses, B2 for maior ou igual que a D4, que é esse cara aqui, que é o anterior a ele, mais 1. Então, a D4 mais 1, se não, branco. Fecha parênteses, ponto e vírgula, essas duplas. Então, o que ele está falando é assim, se o B2, que é esse 29, for maior ou igual que a D4 mais 1, ou seja, 28 mais 1 é maior ou igual que 29, então a D4 mais 1. Se não, ele vai retornar branco.
E para garantir o se erro também vai retornar branco se der algum erro ali. Então ele vai dar ali 29. Eu vou travar aqui a célula B2, que é da onde ele está buscando essa informação, né? E vou puxar ela também para os outros lados, ó, 30 e 31. Percebam que esses dois já não estão mais aparecendo, o 30 e o 31, porque eles não existem para o mês de fevereiro, correto? E aqui em cima a gente tem erros, porque ele estava se referindo a esses caras aqui para somar os valores. Inclusive até o PROC dele não está trazendo mais corretamente. Então a gente vai substituir aqui, vamos usar esse erro, também da mesma forma. Se for um erro, ponto e vírgula, aspas duplas, resolvido o nosso problema aqui, ok? Da mesma forma a gente vai fazer para o seguinte, tanto aqui e para o anterior também, né? Então aqui ele encontrou, mesmo com esse erro tudo certinho, 30 e 31 ele não encontrou, tá? Agora a gente vai fazer isso também para o dia da semana, ok? Então a mesma coisa do de cima aqui, nós só vamos colocar aqui, se erro, abre parênteses, então se der um erro aqui, ponto e vírgula, aspas duplas, e está resolvido também, ok? Então ele ficou branco aqui, quando ele não encontrar. Agora, e esses caras aqui embaixo? Eles ainda estão aparecendo, correto? E não deveriam, dado que eu não tenho esses dias aqui preenchidos, aqui em cima. Então, como é que a gente faz isso? Mais uma vez, a gente vai ter a formatação condicional, e nós vamos fazer essa formatação para que eles não apareçam, ok? Vamos ver aqui então como é que faz. Pode ser formatação condicional, né? Pode ser de outras formas também, mas uma forma delas é a formatação condicional. Vamos ver aqui. Tá. Uma forma delas é a formatação condicional e a outra forma é a gente usar esse próprio dado aqui em cima e dizer para ele que não vai aparecer se ele tiver vazio. Então, por exemplo, aqui no x5 igual a C, abre parênteses, esse aqui é diferente de branco, então x5, se não, branco, fecha parênteses. Aqui eu vou travar aqui a coluna, a linha E4, ó, cliquei duas vezes, então ele deixou livre a coluna e travei somente a nossa linha aqui. Tá? Vou clicar ele aqui, fazer a mesma coisa para os de baixo, colei, opa, tem que colar a sua fórmula, botão direito, colar especial, fórmulas, não ok, tanto ali as fórmulas já preenchidas, e a mesma coisa a gente vai fazer para os do lado aqui, 30 e 31, colar especial, fórmulas, ok. Então, como vocês podem notar, agora, como não tenho nada preenchido aqui em cima, ele também não preenche esses dados aqui, eles não ficam visuais. Quando eu mudar essa data, ele já preencheu automaticamente. Okay? Apareceu aqui os dias e apareceu aqui as datas. 1/4, tem 30 dias, então está tudo funcionando perfeitamente. Ok? Eu vou ocultar aqui de novo. Vamos concluir agora a nossa planilha, né? Então daqui dá o nosso último toque aí, último retoque. Vamos clicar aqui em exibição. Vamos ajustar aqui de novo a nossa fórmula aqui. Vamos tirar aqui as nossas linhas de grade. E até podemos deixar a nossa barra de fórmulas. Mas está aí a nossa planilha de escala de trabalho, então, atendendo mais uma vez, como a gente tinha comentado antes, aqui os nossos requisitos que a gente está falando. Então, permitir o controle de 14 funcionários. O controle do mês seguinte deve ser criado facilmente. Então, cada vez que eu mudo aqui, ele está criando automaticamente. Deve permitir a utilização de inúmeros turnos. Cada vez que eu configurar aqui um turno novo ou qualquer coisa que eu fizer aqui, ó, por exemplo, turno 4,
ele vai criar automaticamente lá, ele já vai ter criado automaticamente. Apesar das cores, você vai ter que fazer de qualquer jeito mesmo, né? Os turnos devem ser facilmente identificados, então aqui as cores, né? Como eu tinha travado a célula da folga, né? Quando eu criar um novo, tem que ser para baixo, não ali, né? Como eu tinha travado a linha. Só lembrando isso. Tá. E deve ser possível replicar facilmente a escala da primeira semana para as demais. Ele já está replicado, né? Então, cada vez que eu alterar aqui, ele já altera para todas as demais. Tá? Então, é isso. Todas as técnicas que a gente viu aqui, tudo que a gente utilizou, ele é ensinado também no nosso curso de Excel avançado, isso e muito, muito mais, né? Então, se você quiser, acesse também o nosso site, guiadoexcel.com.br, tem inúmeras dicas lá, planilhas gratuitas e tudo mais, técnicas de desenvolvimento em Excel, e nossos cursos de Excel avançado de VBA também, nosso excelente curso de VBA também, que ele trata desde a lógica de programação até o VBA, né? Um dos poucos cursos que fazem isso hoje no Brasil. Você também vai ter um conteúdo de muita qualidade. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter nos acompanhado em mais esse vídeo aula, esse treinamento, e até a próxima. Abraço.